Amém. Glória a Deus. Irmãos, abram a Bíblia comigo, por gentileza, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu quero ver com vocês nessa manhã a oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso. E para que eu queria ver com vocês a oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso? Para a gente sair daqui desta reunião nessa manhã, orando por esta igreja, como o apóstolo Paulo orou para a igreja dele. Eu queria que você saísse desta reunião nessa manhã, amando mais este lugar onde Deus te plantou. Eu queria que você saísse daqui desejando, ou desejoso, por orar por este lugar. Quando eu digo este lugar, eu estou dizendo os irmãos deste lugar. Eu queria que a gente saísse daqui orando mais uns pelos outros, e não somente pelos nossos desejos, não somente pelas nossas necessidades. Pastor, é errado orar pelas nossas necessidades? De maneira nenhuma. Você pode e deve orar pelas suas necessidades, mas eu queria que você orasse mais pelo seu povo, pelos seus irmãos, pela sua igreja. E é isso que eu queria ver com vocês aqui nessa manhã. Quem escreveu esse texto foi Paulo. E Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma. Ele estava, depois das suas 3 primeiras viagens missionárias, preso em Roma. E na terceira viagem missionária, ele plantou esta igreja. Atos capítulo 19. Em Éfeso, ele fica por 3 anos. E o lugar onde Paulo plantou esta igreja, Éfeso, capital da Ásia Menor, foi uma grande luta e dificuldade no ministério de Paulo. Ele mesmo disse que ali em Éfeso, ele teve que lutar com feras. Ali mesmo ele também disse que o ministério dele na Ásia Menor foi com muita luta, e luta que ia além das suas forças. Mas mesmo com luta, dificuldade, problema e dor, o apóstolo Paulo fica 3 anos nessa região, plantando igreja, anunciando o evangelho, discipulando pessoas. E o resultado é uma igreja firmada em Éfeso, e depois outras igrejas que vieram de Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as igrejas do Apocalipse. Quando Paulo chega em Roma, ele vai ficar 2 anos preso, numa casa que ele mesmo alugou. E ali em Roma, preso, Atos 28, ele começa a escrever cartas: Efésios, Colossenses, Filemão, mais uma, Filipenses, 4 cartas da sua primeira prisão. No capítulo 1 e no capítulo 3 de Efésios, ele ora pela igreja. No capítulo 2, ele ensina a salvação pela graça mediante a fé. No capítulo 5, o apóstolo Paulo vai ensinar sobre santidade. No 4, sobre os dons que Jesus dá à igreja. No 6, ele ensina a vencermos as batalhas espirituais. Do versículo 14 até o versículo 21, do capítulo 3 de Efésios, é Paulo orando pela igreja. E o texto começa dizendo assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ele tem uma causa em mente. O apóstolo Paulo não vivia ao bel prazer da sorte. O apóstolo Paulo tinha uma causa, um objetivo, uma missão nesta vida. E a missão de Paulo nesta vida é aquilo que faz Paulo estar de joelhos diante do Pai. De joelho não é uma regra para orar. Você não tem uma doutrina te dizendo: dobre o seu joelho para orar. Você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você também pode orar de joelho. Vários homens na Bíblia se colocaram de joelhos para orar. É exemplo, não é doutrina. Mas quando estamos de joelhos, o que estamos dizendo para o Pai, ou seja, para Deus, para aquele que Paulo se colocou de joelho, é: nós estamos diante dele, que é maior do que nós, soberano, grande, e estamos em submissão.
Se ajoelhar é dizer: Senhor, tu és o meu dono, eu sou o teu servo. Tu és o rei, eu sou o teu servo. O Senhor está acima de mim, eu estou aqui, disponível e sujeito à tua total vontade. Paulo está dizendo: eu me coloco de joelhos diante de Deus por esta causa. Qual causa? Versículo 1 ao versículo 13. Porque Deus o chamou para ser apóstolo aos gentios. Ele está dizendo: Senhor, a obra é grande, o chamado é grande, o ministério é grande. Por ter feito Deus, Paulo, apóstolo aos gentios, ele se dobra e diz: sozinho eu não deu conta. Para cumprir o meu chamado, para cumprir o meu ministério, eu tenho que orar. Para cumprir a minha chamada, para cumprir aquilo que Deus colocou na minha vida, eu preciso estar de joelhos diante de Deus. Tem gente que bate no peito e diz: pode deixar que eu faça o ministério. Não vai dar certo. Tem gente que diz: pode deixar que eu dou conta. Irmãos, nós não fazemos o ministério em pé. Nós fazemos o ministério de joelhos. Nós não damos conta daquilo que Deus nos chamou para fazer, se formos fazer na força do nosso braço. Se você tem um chamado, e eu creio que Deus colocou dons na vida de cada um aqui, se você tem esse dom, se você tem esse chamado, se Deus colocou algo na sua vida para você fazer para Ele, se dobre, se coloque de joelho, porque você pode conhecer, você pode saber, mas nós não precisamos apenas conhecer a Bíblia, nós não precisamos apenas saber da Bíblia, nós precisamos ser dependentes do Deus que inspirou homens para escrever a Bíblia. Paulo, quando converteu, ouviu de Ananias, porque Ananias tinha ouvido de Jesus. Fala para Paulo que ele vai ser um pregador aos gentios. Mas fala para Paulo também que ele vai sofrer muito pelo meu nome. Quem não quer ser um pregador aos gentios? Todo mundo. Quem não quer ser um missionário aos gentios? Todo mundo. Quem não quer escrever 13 cartas? Todo mundo. Quem não quer ser o maior cristão da história do evangelho? Todo mundo. Mas quem quer chegar em Listra e ser apedrejado até a morte? Quem quer ser preso e açoitado em Filipos? Quem quer ser chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto? Quem quer lutar contra bestas feras em Éfeso? Quem quer ser preso em Jerusalém na volta da terceira viagem missionária? Quem quer passar por um naufrágio em Atos capítulo 27? Quem quer chegar em Roma preso? Quem quer ser preso depois em uma masmorra? Quem quer ser decapitado pelo evangelho? Aí já não tem muita gente se candidatando. E é exatamente isso que Paulo viveu. O ministério de Paulo, a vida de Paulo, a obra de Paulo foi sofrimento por causa do evangelho. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, ele já está preso em Roma. E ele diz: tudo que antes me aconteceu foi para o avanço do evangelho. Eu sofri para o avanço do evangelho. Eu padeci para o avanço do evangelho. Eu lutei com feras para o avanço do evangelho. Eu fui apedrejado, mas pelo menos eu preguei o evangelho. Estão me odiando em Jerusalém, mas eu preguei o evangelho. E Paulo está dizendo que por esta causa ele se coloca de joelhos diante do Pai. Por causa da missão que Deus deu a ele, ele entende que precisa ser cada vez mais dependente. Irmãos, hoje em dia, quanto mais Deus levanta um homem, parece que menos dependente este homem fica de Deus. Quando na verdade, quanto maior a posição que Deus te colocar, maior a sua necessidade em estar de joelhos diante de Deus. Quanto mais Deus te entregar, mais desesperadamente você precisa buscá-lo, porque a quem muito é dado, um dia muito vai ser cobrado. Em Tiago capítulo 3 a Bíblia diz: não queira muitos de vós serem mestres, porque diante dos mestres o juízo é maior. Tenho uma obra, tenho um ministério, tenho algo que Deus quer fazer na minha vida. Se coloque de joelho, se dobre e coloque na dependência de Deus todo o seu ministério. Esse pai do versículo 14 é um pai de uma grande família, olha o texto. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
O apóstolo Paulo está dizendo: eu vou orar a este pai. Qual pai? O pai que é dono. De quê? De uma família. Cadê ela? Está no céu e está na terra. Primeira coisa. Nem todo mundo que pisa nessa terra é filho de Deus. Você sabe muito bem disso. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que existem aqueles que são filhos da ira de Deus. João 8,44, Jesus disse que os mentirosos são filhos do diabo. Mas como é que passamos a sermos filhos de Deus? João capítulo 1, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ser filho de Deus é para quem crê em Jesus e o segue. Crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Jesus veio à terra. Crer em Jesus é compreender que Ele é o seu Salvador. É compreender que Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. E é compreender que agora você tem que segui-lo. Se isso não aconteceu na sua vida, você não é filho de Deus. Mas se isso aconteceu, você é um filho de Deus. E tem irmãos nessa terra e irmãos no céu. Muitos dos membros da nossa igreja já morreram. Muitos já partiram para a glória. E nós todos estamos perto também da morte. Um dia morreremos e subiremos para estar com Jesus, no mesmo lugar que neste momento Paulo está. No mesmo lugar que neste momento Pedro está. No mesmo lugar que neste momento Abraão está. Todos aqueles que creram no Messias estão agora diante de Deus, aguardando a ressurreição e fazem parte também da família de Deus. A igreja é o corpo místico de Jesus, reunido na terra, mas também no céu. Eu faço parte da mesma família que Abraão, eu faço parte da mesma família que Moisés, eu faço parte da mesma família que Davi, todos meus irmãos em Cristo. Paulo também é quem? Nosso irmão em Cristo. Você tem uma família grande e cheia de gente importante, cheia de gente que marcou história. É meu irmão. Conhece Tiago? Meu irmão. E o apóstolo João? É meu irmão. E Judas? Meu irmão. O Judas da carta. Meu irmão. E Tomé? Meu irmão. Não cria não, igual eu. Não acredita muito, só acredita vendo. Mas é meu irmão. E a Bebete, minha irmã. E o pastor Pedro, meu irmão. E a Thaís, minha irmã. E a Mariana, minha esposa e minha irmã. Olha que bênção, irmãos. Temos uma família. E esta família tem um pai. É por isso que Jesus diz: a ninguém na terra chamais de pai. Não no sentido de, eu não posso chamar meu pai de pai. Eu não posso chamar alguém soberbo, vaidoso, líder religioso de pai. Não é meu pai. O meu pai é Deus. O seu pai também é Deus. Nós temos uma família e essa família é completa, tanto no céu como na terra. Então é diante deste que Paulo está prostrado. É diante deste que Paulo está de joelhos. E a partir do versículo 16, ele começa a orar. E essa oração vai ser Paulo pedindo muitas coisas para a igreja de Éfeso. Só que você vai perceber comigo que todos os pedidos de Paulo são espirituais. Para ninguém da igreja de Éfeso, ele pediu um carro zero. Para ninguém da igreja de Éfeso, ele pediu uma casa nova. Por quê, pastor? É pecado? Não, só não é prioridade. Tem muita gente pedindo coisas que não são prioridades. Me dá um carro novo, me dá um carro zero, me dá um salário de 100 mil. Isso não é prioridade. Não é que é errado, mas não é prioridade. A prioridade da oração do cristão sempre serão bênçãos espirituais. E o versículo 16 começa dizendo: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Glória, poder e espírito. Perceba o que Paulo pede: que a glória de Deus haja em favor daquela igreja.
O que é a glória de Deus? É o conjunto de todos os seus atributos. Glória significa peso, majestade. O que Paulo está pedindo é que Deus, através de sua glória, através de quem ele é, invada a igreja de Éfeso e dê a cada membro daquela igreja poder mediante o Espírito Santo. O que nós precisamos pedir, irmãos, para cada membro desta igreja é: Senhor, invada o coração desses meus irmãos e derrame sobre a vida desses meus irmãos poder do Espírito Santo. Poder vindo do alto, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Senhor, dê ousadia e intrepidez para este povo. Dê intimidade contigo para este povo, para que cada membro da Lagoinha Mangabeiras seja revestido do teu poder para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer a obra do Senhor nessa terra, mediante o Espírito. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros no temor a Cristo. Eu sei a necessidade de muitos de vocês, eu sei as dificuldades que vocês passam, mas se eu orar e Deus tirar essas dificuldades terrenas de vocês, será momentâneo. Você pode se livrar da dor agora, mas semana que vem chega outra dor. Você pode se livrar da tristeza agora, mas mês que vem chega outra tristeza. Eu posso pedir a Deus para que te abençoe, assim eu posso. Mas tem algo que ninguém pode tirar se Deus colocar em você: poder. Poder para testemunhar, para pregar, para evangelizar. Pastor, eu quero isso não. Então, irmão, eu não estou te entendendo. Mas a prioridade do seu coração tinha que ser: Senhor, me dá poder. Me dá poder. Quem lembra daquela? Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Expulsa não sei o quê. Faz milagre acontecer. Meu Deus, manda poder nessa igreja. Quero crente nesse lugar cheio de ousadia. Quero crente nesse lugar cheio do Espírito Santo. Se crente cheio do Espírito Santo entrar nesse lugar, não vai ter briga aqui dentro. Não vai ter discórdia aqui dentro. Não vai ter disenção aqui dentro. Não vai ter facção aqui dentro. Porque homens cheios do Espírito Santo, de poder do Espírito Santo, ou seja, de habilidade dada pelo Espírito Santo, congregam aqui dentro. Comece a pedir o Espírito Santo para encher este povo de poder. Comece a pedir o Espírito Santo para encher esta igreja do Espírito dele. É o primeiro pedido de Paulo. O segundo pedido de Paulo está no versículo 17. E assim, ou seja, cheio de poder, habite Cristo no vosso coração pela fé. Segundo pedido de Paulo é que a igreja de Éfeso contemple Cristo em sua totalidade no coração. Chega, irmãos, de termos um relacionamento superficial com a pessoa de Jesus. Chega de saber de Jesus só aquilo que é pregado no culto de domingo. Chega de compreender Jesus apenas como aquele que veio como bom exemplo. Não é isso, irmãos. Ele é Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira. Ele é Deus. E o que Paulo está dizendo é que aquela igreja de Éfeso pudesse ter no seu coração Cristo habitando completamente. Que eles pudessem conhecer a Cristo. Era a vontade de Paulo. Qual é a missão de uma igreja bíblica? Qual é a missão de uma igreja que valoriza as Escrituras? Apenas destilar conhecimento? Não.
fazer com que cada membro desta igreja possa se aproximar de forma verdadeira de Jesus. Irmão, se você não está mais perto de Jesus, desde que você começou a congregar nesta igreja, você está passando tempo e está perdendo o seu tempo. Se você não ama mais Jesus do que semana passada, você está regredindo como cristão. Se você não parece com Jesus mais hoje do que ontem, você está perdendo o seu tempo. Olha Paulo para a igreja de Corinto: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Jesus Cristo de Nazaré. Não venha para cá como um clube social, porque não é. Não venha para cá somente tomar um cafezinho, isso aqui não é cafetaria. Não venha para cá apenas bater papo, isso aqui não é shopping. Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos para treinar pessoas para serem mais parecidas com Jesus Cristo. E sair deste lugar com o poder do Espírito Santo para evangelizar, pregar o evangelho, seja onde for. Esse é o nosso objetivo. Sair daqui parecendo com Jesus. Quem pode levantar a mão dizendo assim: eu sou muito parecido com Jesus? Até confundem Jesus comigo aí. Querem me crucificar de novo. Nós precisamos melhorar e muito. Nós precisamos caminhar e muito para sermos chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Eles foram chamados, os discípulos, pela primeira vez, de cristãos. Por quê? Porque pareciam com Jesus. O desejo de Paulo é que nesta igreja habite Cristo de forma completa. Outro pedido de Paulo, parte B do versículo 17. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. É mais um pedido de Paulo em sua oração para a igreja de Éfeso. O pedido é: Senhor, coloque na igreja de Éfeso, no coração de cada crente de Éfeso, amor uns pelos outros. Colossenses capítulo 3, Paulo diz que o vínculo da paz, aquilo que nos une de forma perfeita, é o amor. Aqui tem gente branca, gente negra. Aqui tem gente que mora perto, gente que mora longe. Aqui tem gente rica, tem gente pobre. Aqui tem gente que gosta de um teólogo, outro que gosta de outro teólogo. Aqui tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro jeito. O que vai unir a gente, irmão? Nós temos muitas diferenças. Se não fosse pelo poder do Espírito, isso aqui tinha grande chance de dar errado. Cada um pensando de um lado, cada um pensando de um jeito, cada um pensando de uma forma. Mas o que nos une, irmão? O que nos mantém firme, irmão? O amor. E amor significa sacrifício. É a decisão de me sacrificar por você e você se sacrificar por mim. É isso que nos une. Enquanto estivermos ligados em amor, literalmente, ninguém abandona ninguém nesse lugar. Enquanto estivermos ligados em amor, deixaremos as diferenças de lado e nos uniremos àquilo que é comum a nós, a fé em Jesus. Paulo está dizendo: coloca amor no coração daquele povo. Coloca amor no coração daquele povo. Coloca dedicação no coração daquele povo, em favor um dos outros. Imagina, meu irmão, o Vitor chega perto de mim: pastor, o Pedro me xingou, mas eu não vou sair da igreja não, porque eu amo, e eu estou desesperado a pedir perdão para o Pedro, mas foi o Pedro que te xingou, mas eu amo ele demais. Imagina: pastor, não vou sair da igreja não, o pessoal lá não me cumprimentou, mas amanhã, pastor, eu quero chegar no culto e quero cumprimentar quem não me cumprimentou. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de deixar os seus direitos e pensar mais nos seus deveres, como irmãos em Cristo. Pastor, não me chamaram para confraternização, mas eu estou pensando em fazer uma confraternização e chamar quem não me chamou. Resolve, amadurece, crente, cresce, igreja, em amor.
em amor. Pastor, ainda não entendi o amor. Eu explico. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O que Paulo está dizendo é: eu sei a solução para os problemas da igreja. Uma só: amar. Jesus disse: e conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Enquanto não vivermos no amor sacrificial, não podemos ser chamados de igreja, não podemos ser chamados de cristão, não podemos dizer que somos seguidores de Jesus. Mas imagina Deus tomando este lugar nessa manhã, tomando o seu coração nessa manhã, de amor uns pelos outros. Imagina você orando desse jeito para a igreja Lagoinha Mangabeiras. Senhor, coloca amor naquele coração. Senhor, coloca amor no coração. Senhor, separa aquele povo para que a gente possa ser de fato uma família. Senhor, me dá amizade naquele lugar. Amizade sincera naquele lugar. Me coloque, Deus, na posição de servo naquele lugar. Eu quero servir, eu quero abençoar, eu quero ajudar, eu quero amar. É isso que Paulo está pedindo para aquela igreja, irmãos. Será que a gente pode orar assim pela Mangabeiras, irmãos? Será que a gente pode orar assim por este lugar, irmãos? Vocês estão aí, irmãos? Vocês estão ouvindo? Amém. 18. Para que isso tudo? Para que ser uma igreja assim, Paulo? Por que você está orando? Para que você está pedindo isso tudo, Paulo? A fim de poder compreender com todos os santos. É união, é comunidade, é igreja, é todo mundo junto compreendendo. Compreendendo o quê? Como todos compreenderão. E o que compreenderão? Todos juntos. Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É para isso, irmãos, que estamos aqui. Estamos aqui em amor, em poder, em graça, em favor, em misericórdia. Para quê? Para compreendermos qual é a altura, qual a profundidade, qual a largura, qual o comprimento de quê? Do amor de Deus por cada um de nós. Irmãos, olha a notícia que eu posso te dar nessa noite. Deus te ama. Por que é que eu posso falar isso, irmãos? Porque na Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo disse que Deus prova o seu amor para conosco quando enviou Jesus para morrer numa cruz, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia também diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus me ama, irmão. Pastor, fulano não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim, fui pregar o evangelho, minha família não está me chamando nem para ceia de Natal, mas eu sei que Deus me ama. Pastor, estou sendo rejeitado no meu trabalho, mas eu sei que Deus me ama. Pastor, estou em necessidade, em dificuldade, mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que Deus me ama. Pastor, parece que a porta fechou, tudo está travado na minha vida. O que te mantém em pé, então, crente? O que te mantém no culto, então, crente? O que te mantém no caminho, então, crente? É saber que Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Tem um que não te joga fora e não é seu marido. Tem um que não te joga fora, não é sua esposa. Tem um que não abandona você. Tem um que não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama de todo o coração. Você precisa compreender este amor, irmão. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso, você é filho de Deus. E em Cristo, Deus te ama. Por causa de Cristo, Ele te aceita.
Por causa de Cristo, numa cruz, Ele vai com você, irmão, até as últimas consequências. Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas estão em minhas mãos, e de lá ninguém pode me ou as arrebatar. Você não entendeu ainda o que eu estou dizendo? Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos seguros em Cristo, porque Ele nos ama. Quem nos separará do amor de Deus? Irmão, você pode ter certeza, como eu preguei domingo passado em Romanos 8. Você pode ter certeza para onde você está indo, porque Deus te ama. Não é por mérito. Se fosse olhar o que você merece, você poderia ter certeza que você iria para o inferno hoje. Tinha que ser ontem, porque merece chegar ontem. Mas não é mérito, é graça. E essa graça está derramada nessa manhã em nossos corações. Ele nos ama, Ele derramou o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia em nossas vidas, porque Ele nos ama. Como desagradar a Deus? Como não querer esse Deus? Não querer buscar esse Deus é loucura. Não buscar esse Deus é insanidade. Porque Ele me ama demais. E Ele te ama demais. E o que eu fiz para merecer? Nada. E o que eu vou fazer para merecer? Nada. E o que vai acontecer para merecer? Nada. É tudo graça? É tudo graça. Eu não consigo amar assim. Mas Ele consegue. Porque Ele não tem amor. Ele é amor. E o texto continua dizendo, mais um pedido de Paulo, o último. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora Paulo ora para que aquela igreja seja tomada de tudo aquilo que Deus é. Agora Paulo olha para aquela igreja e pede a Deus para derramar nela a sua totalidade. Oh, meus irmãos, eu não sei, mas tem hora que a gente sente um vislumbrezinho da glória de Deus. Tem hora que o louvor toca o nosso coração. Tem hora que a palavra penetra o mais íntimo do nosso coração. Tem hora que na oração você se derrama e diz: hoje eu contemplei Deus. Agora imagina Deus em sua plenitude. Uma certa vez Moisés disse para Deus: eu não vou arredar o pé se o Senhor não for conosco. E Deus disse: eu vou com vocês, Moisés. E agora que Deus entrega o seu favor a Moisés, Moisés poderia pedir qualquer coisa. Senhor, manda umas carruagens aí para mim. Manda uns animais aí para mim no deserto. Não. Ele falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, me deixa ver a tua glória. E Deus disse para Moisés: você não dá conta, Moisés. Eu vou deixar você ver apenas a minha bondade na fresta da rocha. E essa experiência já foi grande para Moisés. Moisés era um homem que Deus falava face a face. Nós temos na nossa vida cristã experiências com Deus, pequenas experiências com Deus. Agora imagina isso na plenitude, na totalidade. É isso que Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso: derrama mais, Senhor, derrama mais, Senhor, derrama mais naquela igreja, derrama mais naquela igreja, se revele mais naquela igreja, se revele mais àqueles meus irmãos. Então a sua missão é orar para Deus se revelar mais a nós. Senhor, se revele mais àquela igreja. Senhor, se revele à diaconia, se revele ao pastoreio da igreja, se revele aos ministérios da igreja. Derrame mais do Senhor em cada GC daquela igreja. É pedir mais por aqui, irmãos, porque estamos na total dependência de Deus nesse lugar. Humanamente falando não dá. Fisicamente falando não dá. Como é que nós vamos trazer mais pessoas para esse lugar aqui? Como? Onde é que nós vamos quebrar mais? Quebrar aqui, vamos quebrar mais agora, aonde? Mas e se Deus quiser a gente num lugar grandão para encher um monte de gente? Mas e se não quiser também, se quiser ficar aqui? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Que seja feita a vontade de Deus. Mas nós temos que pedir essa vontade de Deus aqui, para essa igreja. O que o Senhor quer de nós, Senhor? Só não deixe a Lagoinha Mangabeiras dar um passo, se o Senhor não for conosco. Só não permita a gente fazer coisa da nossa cabeça.
Só não permita a gente tomar a decisão da nossa cabeça. Derrame, Senhor, a tua plenitude neste lugar. Dirija este lugar. Irmãos, nós estamos estudando Apocalipse. E no capítulo 1 já vimos aqui que Jesus é aquele que tem os anjos da igreja, as estrelas da igreja na mão, aqueles que guiam os líderes, os pastores. E ele caminha pelos candeeiros. De quem é esse lugar, irmão? Nós temos um CNPJ e temos um presidente. Pastor Pedro é o presidente do CNPJ dessa igreja. Mas essa igreja não é sua não, Pedro. Pastor André Valadão não é dono da Lagoinha. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. Então a gente tem que pedir a Deus, guia o teu povo. Ele termina a oração com adoração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que oração maravilhosa. Olha como ele termina. Depois de pedir um monte de bênçãos espirituais, ele diz, mas eu sei que ele é poderoso para fazer mais do que eu estou pedindo. Tem gente que pega esse texto e diz, está vendo? Eu tenho uma X5. Ele é poderoso para fazer mais, então eu quero agora uma X6. Eu tenho uma casa boa de 10 andares, mas agora ele é poderoso para fazer, eu quero uma de 20 andares. Não é isso. Ele é poderoso para nos dar cada vez mais bênçãos espirituais. Cada vez mais bênçãos espirituais. Nós estamos pedindo intimidade, Ele pode nos dar mais. Nós estamos pedindo poder, Ele pode nos dar mais. Ele está pedindo, ou melhor, nós estamos pedindo graça, misericórdia, e Ele pode derramar mais, irmão. Não é só isso que estamos vivendo. Ele pode trazer mais para este lugar. Não é só isso que estamos passando. Existem águas, meus irmãos, que dão nos artelhos. Aí se você caminhar mais um pouquinho, a água dá no joelho. Se você caminhar mais um pouquinho, a água dá no lombo. Mas o profeta viu um lugar que só dá para ir a nado. E eu estou precisando de gente para nadar comigo neste rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só para quem quer mais, infinitamente mais, de bênçãos espirituais. Fique em pé no seu lugar. Só quem quer mais intimidade com Deus. Só quem quer mais proximidade de Deus. Peça, irmãos, isso para esta igreja. Irmão, eu quero te pedir uma coisa, não ora por você agora não. Ore por esta igreja. Eu vou te pedir, chegar em casa você ora, Deus me dá um carro, mas aqui agora. Peça a Deus por esta igreja. Peça a Deus por este lugar. Feche os seus olhos e comece a orar pela tua igreja. Feche os seus olhos e comece a orar por esses irmãos que frequentam este lugar. Comece a pedir a Deus pelos líderes, pelos liderados. Peça a Deus para dar força à intercessão dessa igreja, para continuar. Peça a Deus para cuidar do Kids. Peça a Deus para levar pessoas nas células. Para trazer trabalhadores para a seara. Peça a Deus por este lugar, irmão.